Boa noite. Alguém aqui já jogou Little Big Planet? Pois é, eu joguei muito esse jogo, joguei muito. Eu ia pra escola pensando em 2011, 12, que eu ia voltar e eu ia poder continuar jogando Little Big Planet. Claro que eu jogava muitos joguinhos de PlayStation 3 nessa época, tipo BioShock, Payday 2, Doki Doki Universe, esse acho que ninguém conhece, mas eu adorava esse jogo. E Little Big Planet 1. E esses dias eu estava pensando em como este jogo influencia o meu eu artístico e minhas produções. Até hoje, eu tenho 20 anos. Eu nasci em 2005, então eu consegui pegar o jogo no começo. Mas eu não tive a oportunidade de jogar os outros jogos. Só joguei o 1. E como eu, uma criança pobre, eu não pedia pra minha mãe comprar jogo de PlayStation pra mim, assim, era o meu irmão que arranjava essas coisas. Tanto que tudo que eu herdei de videogame, essas coisas, eram coisas que era do meu irmão e depois veio pra mim. Enfim, eu só tive a oportunidade de jogar um. E eu sou a maior, eu sou a senhora que passa a palavra de Little Big Planet pra frente. Por mais que eu seja levemente poser, só ter jogado o primeiro. Eu joguei um pouco aquele Run, Sackboy Run, só que eu não gostava. Eu achava ele, tipo, a versão pior do Little Big Planet que eu tive a grande oportunidade de jogar. Então eu nunca... Enfim, o de PS Vita eu não joguei muito. O que era o Little Big Planet 1, no caso, né? As pessoas sempre falam do 2. Mas eu tô falando do 1, eu não joguei o 2, vou jogar, mas não tive... Little Big Planet foi lançado em 2008 pela Sony, né, para PlayStation 3, pela empresa Media Molecule, uma empresa que o único jogo que eu vi dessa empresa é aquele de carrinho, eu também tinha esse, eu gostava. E eu passava mais tempo entrando nas casinhas que tinha na fase do que corrida. Era tipo uma cópia de Mario Kart, só que era muito legal, eu gostava. Tinha o criador de personagem também, era muito legal. Mas enfim, Little Big Planet foi o primeiro jogo da empresa. Era um jogo de plataforma que tinha física. E ele era focado mais na criação de fases. Tanto que as fases do jogo, da história principal do jogo, eram todas feitas a partir do criador de fases de Little Big Planet. É como se Little Big Planet fosse uma engine e os criadores fizeram todos os níveis baseados nessa engine que todo mundo podia fazer igual. Tipo, tinha um criador de fases na Lua que você podia fazer como igualzinho, ou melhor, tanto que vários e vários criadores de fase de Little Big Planet foram contratados para trabalhar na Media Molecule. Esse jogo ele sempre foi mais focado na criação de fases e na comunidade, tanto que a história principal ela é rapidinha. Quando eu joguei quando eu era criança, né, como eu era uma criança sem habilidades gamers desenvolvidas, eu demorei muitos meses pra terminar esse jogo. Eu ficava... É porque, tipo, eu não peguei pra jogar a campanha principal de uma vez. Eu jogava um pouco, e aí eu ficava muito tempo nas níveis de comunidade, que era... Gente, pasmem, Little Big Planet 1 teve 1 milhão de fases de comunidade. Vocês têm noção quanto é isso? E os 3 jogos, eles somam mais, tipo, 5 milhões de fases de comunidade. Mas, minha luz falhou. Tudo sempre tem que falhar. Sempre tem que falhar alguma coisa, né? O outro é a câmera, o outro é tudo. Tô aqui falando já muito e eu não me apresentei. Caso você não me conhece, eu sou a Bina. Caso você me conhece, eu vou me apresentar de novo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bina. Eu gosto de falar nerdices e desenvolver muitas reflexões pensudas sobre isso, porque eu adoro falar. E adoro nerdices, adoro mídia velha. Oi, me segue aí, deixa o like. Vamos continuar? Porque eu estou falando aqui de um jogo que eu tenho muito carinho, que é Little Big Planet 1.
tava falando sobre como eu passava muito tempo mais nos níveis de comunidade, que eram super variados, tinham histórias super legais, exploravam várias mecânicas diferentes do que a campanha principal oferecia, afinal era um jogo de plataforma, mas a comunidade, como sempre, carregou esse jogo para a longevidade que ele teve. Little Big Planet 1 fez muito sucesso no mundo inteiro. Como surgiu um joguinho tão bonitinho, belezinha como esse em 2008, que abalou, marcou o mundo dos jogos. Essa empresa, Media Molecule, foi formada por 4 pessoas que saíram de uma empresa chamada Lionhead, que era uma empresa de jogos. E esse pessoal, esses 4, eles trabalhavam juntos nessa empresa. E eles gostavam de fazer vários joguinhos e niveizinhos. E aí, acabou que eles saíram da empresa ou foram demitidos, né? Depende de cada um. Não sei, não pesquisei a fundo. Pare de me perguntar. Sim, eu não sei exatamente o que cada um fazia na empresa, mas eles tinham uma química criativa. Então, juntos, eles começaram a pensar em um jogo que ia ser baseado na criação. O primeiro protótipo do jogo era chamado Craft World, que eles apresentaram para a Sony, que falaram que foi um desastre a apresentação, a primeira. Tanto que o cara fodão da Sony, que viu a apresentação deles, queria fazer um jogo free to play, sabe? E aí eles deram mais 3 meses de prazo para desenvolver mais os protótipos e tudo, e aí conseguiram convencer a Sony em ser um jogo vendido por mídia física na época, né? A afinada mídia física. Essa empresa, Media Molecule, que se localizava acima de uma loja de banheiros, começou a produzir este jogo incrível, perfeito, que eles não sabiam ainda. Com a empresa formada, então veio vindo as ideias principais que iam mover o jogo inteiro, que é física, criação de jogos, essa coisa do artesanal, incentivar a criatividade da criança, da pessoa que vai jogar, né? Mas é um jogo, acho, mais voltado para o público infantil. Tanto que a dificuldade da campanha é bem menor do que eu lembrava, porque agora eu peguei pra jogar depois de adulta. E eu terminei a campanha principal em 2 dias e o boss final eu derrotei, tipo, muito fácil, que eu até fiquei, tipo... Porque quando eu era criança eu demorei muito para passar dessa fase, desse boss. Enfim, mas eu consegui terminar rapidinho o jogo, a campanha principal, mas eu não fui procurar jogar os níveis de comunidade que tem pra baixar na Little Big Planet... Little Big Archive. Tem um monte de coisa sobre Little Big Planet lá. Vão dar uma olhada, vocês que têm carinho por esse jogo que nem eu. Quiseram também passar toda essa estética de coisas feitas à mão e 3D, porque eles tinham muita discordância em fazer um jogo 3D ou 2D. Mas pra passar mais essa vibe de coisas feitas à mão e que dá pra criança fazer na casa dela, eles optaram por fazer um jogo em 3D. Mas é como se Little Big Planet fosse uma caixinha cheia de retalhos e coisinhas pra você fazer o seu próprio brinquedo. Não sei se vocês passaram por isso, a minha mãe, ela costura. Então quando eu era criança eu queria muito fazer roupa de boneca. Então eu sempre fuçava nas coisas e pegava botões e tecidinhos, enfim, eu acho que Little Big Planet também acertava sim no meu coração, porque é um jogo visualmente perfeito, na minha opinião. E eu acho que até hoje essa coisa da manualidade influencia muito no meu trabalho. Esse jogo, ele é muito especial pra mim. Eu passei muitas e muitas horas na frente dele, criando e jogando e falando com as pessoas, porque na época que eu jogava, 2011, era um jogo online, com servidores ativos. E a comunidade era muito ativa nessa época, por mais que eu não estava na internet ativamente, em fóruns, em Twitter, em qualquer coisa assim. A comunidade no jogo era muito ativa. Eu descobri esse jogo sem querer. Foi quando meu irmão me deu o PlayStation 3. E aí eu tava em São Paulo visitando ele e ele tava baixando uns joguinhos porque eu não sabia baixar, nem a minha mãe. Então ele tava deixando já uns joguinhos baixados. E aí eu vi aquele joguinho que quando você para no joguinho no PlayStation 3, olha eu sorrindo que nem boba, aparece a imagem no fundo e apareceu aquele bichinho de pano segurando um planetinha de pano. Eu fiquei, gente... Aí eu joguei esse jogo e meu irmão olhava assim e falava, meu Deus, eu nem lembro de ter comprado esse jogo, meu Deus. E aí eu joguei e foi tipo paixão à primeira vista, porque a primeira coisa que aparece quando você abre o jogo é aquela introdução, gente. Eu joguei, tava em português de Portugal, então vinha aquela voz acolhedora e aquela música linda e toda aquela imagem das pessoas e falando sobre a imaginação e ir embora e formar um mundo e que a gente vai poder visitar. Gente, isso frequentemente eu volto nesse vídeo pra assistir, porque
Não sei, gente, ele me enche de uma nostalgia, assim, que me dá vontade de explodir. Que assim, eu acho que quando esse jogo nasceu, ele já tinha essa vibe de nostalgia. E aí, pra mim, que joguei nessa época, e já passou muitos anos, e eu joguei só um, então pra mim esse tudo é muito. Tudo a ver com esse jogo é muito nostálgico pra mim, eu tenho muito carinho. Parabéns aí pelo jogão que fizeram. Não sei se já falaram isso aos milhões de pessoas, a sua comunidade maluca. Little Big Planet, você é muito bom. Parabéns. Esse jogo, ele tem muito tom da criatividade infantil. Tudo tem cara de manualidade. Os personagens, quando você vai jogando, os personagens da história, eles são todos, tipo, claramente, eles são feitos de props. E por mais que quando eu era criança eu não pensava toda nessa parte técnica, eu jogando de novo como adulta, é um deleite visual. É um muito original, sabe? Eu acho que eu não tenho muita experiência jogando jogos assim ativamente, mas esse visual para 2008 eu acho que foi uma coisa muito original. Tanto o sistema de criação de jogos também foi uma coisa muito original pra época, que eu acho que influenciou outros jogos que vieram depois disso, que focam mais a sua gameplay na criação e na comunidade do que na história em si, porque a história de Little Big Planet não é boa. A história principal não é boa. É uma história tipo que a gente tá vivendo a gente tá andando lá e aí tem os níveis tutorial. Sei lá, as coisas começam a sumir porque tem um bichinho que pega lá as coisas e no final a gente derrota ele. E ele é o colecionador. E, tipo, isso na minha mente com 7 anos era incrível. Eu achava, ai, me arrepiava. E só que aí depois que eu joguei adulta, a história é bem fraca. Mas eu entendo, porque o foco nunca foi a campanha principal. Porque primeiro surgiu a questão do editor e da criação de fases. Depois a campanha principal. Mas a história ela é bem fraquinha, assim. Eu não sei de PlayStation. De Little Big Planet 2, eu acho que deve ser melhor a história, porque as pessoas lembram muito mais de Little Big Planet 2, falam muito mais sobre Little Big Planet 2 do que o primeiro. Eu acho que o primeiro foi o campo pra testar as coisas e ver como a comunidade reagiria, porque a Sony, ela sempre investiu mais em jogos AAA. Então, um jogo totalmente que veio do nada, assim, que ninguém conhece, de uma empresa que ninguém conhece, foi uma loucura. Foi uma loucura do grandão da Sony da época e que deu muito certo. A comunidade adorou, todo mundo adorou esse jogo. É um jogo que ele mexe desde a criança mais pequena, que nem eu fui, pro adulto que ama jogos. Esse jogo, ele tem o tom da criatividade infantil, do criar brincando. Porque ele pegou toda aquela coisa da criação de jogos assustadora, como o Maya na época, né? O Blender, não sei, acho que o Blender não existia nessa época, que eu mexo com Blender, enfim. Ele pegou isso e transformou de um jeito para as crianças poderem brincar também de fazer jogos. Isso pra mim era muito incrível. Eu nunca consegui fazer uma fase e postar. Tipo, eu fiz umas fases e postei, mas nunca fizeram sucesso porque eu usava muito props prontos. E, enfim, eu era criança, né, gente? Eu não ia conseguir fazer uma fase fodona com início, meio e fim, ou com uma interatividade muito louca que não tem no jogo. Mas eu me divertia criando e às vezes eu juntava uns amigos meus online que eu fazia. Não, eu tinha um amigo que era mexicano e a gente se comunicava em inglês pelo chat. Mas eu sempre, tipo, chamava pra gente... Porque a gente chegava e aí quando a gente tava de saco cheio de jogar os níveis que a gente sempre jogava, tinha aquele do tubarão, que a gente tinha que pular as plataformas e tinha os tubarões que tinham aquelas mecânicas de seguir a gente, ia pra cima da gente, ou aqueles níveis de terror, ou aquele nível de fazer comidinha. Eu adorava os níveis de fazer comidinha. E tinha uns níveis que era bora, bora. Não sei se alguém vai lembrar disso. Mas eram os níveis que era tipo de férias, assim. Aí você tinha que seguir o roteirinho, né? E fazer as coisinhas que mandava. E enfim, a maioria era níveis de historinha. E tinha uns níveis... Tinha aquele nível da enchente. Nossa, eu jogava muito o nível da enchente. Era muito legal. O que mais eu jogava? Eu jogava muito de terror. Eu gostava de sentir medo. Aquela parte da campanha principal mesmo, que é da noiva. Que o noivo fugiu. Eu tinha muito medo, eu tinha muito medo dessa parte. A música é muito assustadora. Das coisas que me deixa mais nostálgica sobre esse jogo também são as músicas. Acho que dá pra perceber que as músicas são coisas que mexem muito comigo. Tanto que
frequentemente eu me pego escutando de novo as músicas de Little Big Planet, porque todas são tão boas e todas marcam tanto, todas são marcadas, lembro de cor, de cabeça. Todas as figurinhas também, muito incríveis, é o sistema de figurinhas muito incríveis, porque o jogo, o que move ele principalmente é o sistema de adesivos. Campanha principal, ela é feita para você jogar várias vezes e jogar com várias pessoas. Então, por exemplo, coisas que você consegue abrir no primeiro mundo, nos jardins, você precisa de um adesivo que você só vai conseguir na última fase dos jardins ou em outros mundos, sabe? Ou no México, ou na China. Você vai andando pelo mundo inteiro. Então tem músicas regionais, assim. As músicas são muito boas. Recomendo escutar algumas. A música da introdução é muito boa. E, sei lá, a vibe do jogo é todo muito acolhedora. Tudo parece um sonho. Afinal, aquele mundo, o pequeno grande planeta, é feito de sonhos e criatividade das pessoas que vão dormir. Os adesivos são muito legais e a criação de personagem também é muito divertida, tanto que a comunidade da época fazia muito de usar os adesivos 2D e 3D que a gente tinha pra fazer roupinhas no Sackboy, no Menino Saco. E o que era muito em alta na época era fazer roupa emo com a franja assim feitas de dente, que a gente usava, a gente usava criatividade para fazer props para as fases e para fazer nossas roupinhas do Sackboy, porque as roupas pay to win, elas eram, né, com dinheiros reais. E a maioria, né, pelo menos eu nunca passou na minha mente pedir para minha mãe comprar uma roupinha no jogo do Menino Saco. E temos o Sackboy, que é esse personagem tão eternizado pela comunidade, porque nos anos pra cá ele virou meme, porque ele é muito engraçadinho, dá pra fazer expressões e dá pra dançar. É tudo, gente, é o Sackboy. Meu ídolo! Menino Saco! E esse jogo me marcou muito como artista, pra toda a vida. E como criança, esse jogo foi muito importante pra mim. Eu jogava muitos jogos sociais. E esse jogo unia duas coisas que eu adorava, que é a parte social, que é um dos pilares do jogo, e a criação. Eu amava. Foi um jogo muito importante pra minha infância e pra minha criação como artista que eu sou hoje. E eu acho... É uma teoria, né, batida já isso, que tudo hoje é baseado no que a gente fez e foi quando era criança, né, o que aconteceu com a gente. E como pode jogos marcar a gente, assim, pra toda a vida, sabe? Eu nunca vou esquecer esse jogo. Todo mundo que me conhece Little Big Planet. Todo mundo que vê a minha arte ou vê as coisas que eu gosto, vão ver um pouco de Little Big Planet. E assim, eu não tô puxando o saco, porque esse jogo, claro que tecnicamente ele tem coisas a melhorar, mas o que ele se propôs na época, ele conseguiu. E parabéns pra Media Molecule, que agora é uma empresa grande, né? Eles não são enormes, gigantes, mas enfim, é uma empresa que claramente dá pra ver que as produções dela são feitas com muito carinho e muita criatividade, que é o que o jogo é baseado, na criatividade e nos sonhos. O Little Big Planet, ele não me ensinou a fazer jogo, né? Afinal, eu era criança. Mas ele me fez apaixonar por jogos. Ele foi dos jogos que abriu essa porta do mundo dos videogames e me fez querer me aproximar cada vez mais do PlayStation. Tem um PlayStation 4 aqui. E um PlayStation 3 aí, que é o PlayStation 3 que eu joguei Little Big Planet. E além desse jogo, eu também jogava Infamous, joguei muito Payday 2, joguei muito aquele jogo da Lara Croft do Sol, Tomb Raider, da Deusa do Sol, muito bom, eu demorei muito tempo pra terminar. É incrível que quando a gente é criança, a gente demora muito pra terminar os jogos, e aí você vai jogar depois de grande e ó, termina assim. Foi assim que a sensação que eu tive jogando Little Big Planet. E eu vou jogar o 2 e o 3, que eu ainda não joguei, mas agora eu sei jogar por outros meios. E eu vou trazer pra vocês, talvez eu traga os últimos 2 no vídeo só. E queria falar um pouco sobre esse jogo, porque esse vídeo que eu tô fazendo agora foi o primeiro que eu pensei em fazer pro meu canal. Porque eu sei, é doido pensar
como o Little Big Planet fez eu ser uma criança mais criativa e com mais vontade de criar manualidades. Igual como o Lost Records me fez ter vontade de gravar mais as coisas, Little Big Planet me fez vontade de criar e jogar e ter esse amor que eu tenho por jogos. Foi um vídeo mais rapidinho, porque se eu continuar gravando e editando coisas de 44 minutos, não vai dar, porque eu penso em fazer vídeos, só gravar e postar. Tipo, talvez dar uns cortes assim, mas eu adoro editar. Eu amo editar vídeo. E eu uso também tudo que eu gravo pra eu aprender a editar no DaVinci. Eu sei editar no Premiere, mas eu tô praticando no DaVinci. Porque é gratuito. E Premiere não, mas... Então é um vídeo um pouco mais rapidinho. E eu acho que eu falei tudo o que eu gostaria de falar sobre como esse jogo foi importante, como esse jogo influenciou no meu senso estético e na criação e na minha criação como artista. Então é isso, gente. Obrigada por assistir. Tô tentando manter constância, que eu acho que é o mais difícil pra mim. Então obrigada pra quem assistiu até aqui. Se inscreve, se quiser falar sobre outros jogos ou conversar sobre Little Big Planet, fiquem à vontade, eu vou adorar responder todo mundo. Deixa um like e tchau, tchau. Ai, minha perna tá formigando.